Oi, todo mundo. Eu estou aqui com Júlia Altera, da Itália, treinadora em treinamento, e estamos falando hoje de como fazer EFT online, nesse momento que estamos todos com o coronavírus e estamos todos em isolamento. Fazer a terapia online pode ser um desafio e podem surgir muitos medos sobre isso. E então vamos estar falando um pouquinho hoje de como cuidar dos nossos casais e pacientes nesse tempo tão difícil. Bom, só um pouquinho, Júlia, para saber um pouco da sua experiência com isso, como tem sido para você a sua experiência em fazer terapia com Uhum. casais online nesse tempo? Como tem sido para você? Então, você perguntou as coisas certas, que é como que foi nesse tempo. Porque Isso. não é só fazer online, mas nesse tempo de crise, de coronavírus, de quarentena, como aqui estou na Itália, né? Então, é, é mesmo tudo super parado. Não tivemos escolha. Uhum. Tivemos que fazer online e pronto. Não tem É, opção. isso. Eu já tinha um pouco de experiência, um pouco, aliás, eu já tinha experiência em trabalhar online, ah, mas a diferença maior foi que hoje não eram os casais que podiam escolher, né? Tipo, eu trabalhava com casais online que eles tinham escolhido isso. Então, Ah, de tá. alguma forma, já estavam acostumados. Ah, tá. Mas hoje é casais que muitos deles não estão acostumados. Então foi um pouco mais complicado. Porque eles Foi já estavam fazendo consultas com você em pessoa, né? sim, e Uhum. alguns começaram nesse momento, mas mesmo assim eles até perguntaram, mas podemos fazer de pessoa de alguma forma, né? Mas É, não era possível, então tivemos até que começar online. é interessante. Então, sim. E a gente vai falar um pouquinho mais depois também de qual é a diferença, né, de continuar o seu trabalho com o casal que Uhum, você já estava vendo em pessoa e a diferença de começar com o casal online também. Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois sim, também. Mas sim. você tem achado mais difícil ou mesmo? Ou como tem sido a experiência com isso? Com fazer a transição para online? Uhum. Então, para mim, foi em alguns momentos um pouco mais cansativo. Ah, tá. Não difícil, mas cansativo. Uhum. Por exemplo, por ficar tantas horas na frente do computador, Isso. ah, em, vai mudar mesmo a nossa conexão com eles, o jeito com como nós vamos conversar, o jeito em como nós vamos conduzir as sessões. Uhum. E é algo que é mais cansativo para É, mim. realmente, Né? realmente. É, E tem porque também coisas boas. uhum. Desculpa. Não, tá tudo bem. Não, realmente, falar que realmente pode ser mais cansativo, porque temos que trabalhar mais para manter a conexão com eles, porque não Uhum, estamos sentindo a emoção no escritório, não estamos sentindo o que eles estão sentindo tanto, porque eles estão do outro lado da tela, né? Então fica um uhum. pouco mais difícil, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para manter essa conexão, realmente. Sim, exatamente. Exatamente isso. Mas você estava falando que também algumas coisas boas que você Sim, tem. eu acho que tem algumas coisas boas. Por exemplo, eu consigo ficar mais focada. Ah, tá. Eles estão mesmo aí. Aham. Então, de alguma forma, tu mais, né, É, com ele, com aham. eles.
E também devendo utilizar muitos mais as palavras para acessar as emoções, para refletir aquilo que eu vejo, né? Porque às vezes a conexão não está boa, então não estou vendo muito bem, então eu estou refletindo muito mais Ah, tá. para começar a aprofundar. E isso eu vi que, de alguma forma, ajuda, por exemplo, nos movimentos do tango. Uhum. Então, é tipo um apoio para trabalhar mais com o tango na tela, né? É tipo Ah, tá. algo que vai ajudar, vai É, implementar essa é, coisa. que bom. Que foi uma coisa que foi por necessidade, né? De Exatamente. refletir mais, mas Uhum, depois de fazer, acaba descobrindo que uhum, isso ajuda até no uhum. trabalho. Pois é. Sim. Eu tenho visto que com os casais que eu estou trabalhando online, eu estou gostando que eu posso ver as duas pessoas no mesmo tempo na tela. Porque Uhum, quando uhum. estão no meu consultório, eu tenho que olhar para um, depois para o outro, para saber como Aham, as duas pessoas se estão sentindo. Mas na tela eu posso ver as duas pessoas ao mesmo tempo. E é mais verdade. fácil assim. É sim, sim, É algo que não é tinha pensado, importante. mas que tem ajudado. Nem eu tinha pensado, é realmente. É. É algo que ajuda a focar isso, né? São aí, já Aham. estão perto. Isso. Então, É, que bom. talvez, quem sabe, talvez ajuda eles também. Às É, vezes eles sentam de um lado do outro do sofá, estão muito longe, é. e aí eles têm que sentar perto. Então, de alguma forma, tem mais. Ah, Para quem não me conhece, aproximação, eu mais isso, conexão. isso. Estava dizendo para Mas quem não me isso. conhece, português não é a minha primeira língua, então vou ter falta de palavras, mas você vai me ajudando. Bom, e eu também, eu acho, pode ter pessoas que não me conhecem também. Eu nem me introduzi, né? Eu sou Debbie, sou Debbie Pridemore e moro nos Estados Unidos, mas fui criada no Brasil. E sou certificada em EFT, sou supervisora em treinamento de EFT. Uhum, Mas eu estou nos Estados Unidos nesse momento, mas quero ajudar também o crescimento de EFT no Brasil e dar recursos para o Brasil também em sim, português, porque sim, temos muitas coisas em inglês, mas não muitas coisas em português ainda. Então vamos sim. aí. Vamos. Mas, mas tá ótimo. Então, bom, vamos para a próxima pergunta que eu tinha, então, que é só para as pessoas que nunca fizeram terapia online Uhum. antes, como é que a gente faz para arrumar tudo, para fazer o vídeo, qual software que a gente vai usar, esse tipo de Uhum. coisa? Uhum. Então, vamos ser rapidinhas, né? É, Obviamente. é. Mas, por exemplo, de software, eu utilizo o Zoom, que é, Uhum, né, esse aqui, o mesmo que a gente está utilizando é. agora, porque ele utiliza uma menor quantidade de troca de dados. Ah, Então, mesmo quando tiver uma conexão internet não muito boa, ele consegue manter uma imagem muito boa e um áudio muito bom. uhum. E isso é super importante, Muito importante. né? E você está na Itália, eu estou nos Estados Unidos e a conexão está perfeita. Exatamente, Uhum. sim. Então, Zoom para mim é um dos melhores. Skype, mais ou menos, Uhum. até porque nós sabemos o quanto é importante registrar as nossas consultas. Uhum. E no Zoom, sim, registrar, né? Registrar? Áudio e Aham. gravar, Gravar. desculpa, Ah, tá. gravar as consultas. Então, com o Zoom, isso é possível e a gravação fica no seu computador. Uhum. No Skype, quando você gravar, já envia
o file também para o outro participante. E com casal isso tá. não é bom, É, porque eles não podem se rever, né? Isso podem alimentar o ciclo, alimentar novas brigas. é. E se sempre Então, vão ter o medo que a outra pessoa vai ver a gravação, então vão ter medo do que falar e essas coisas. E isso realmente não seria bom. sim. É. Então, para mim, esses dois são os dois melhores. Eu não utilizaria o WhatsApp, porque é muito pequenininho, fica no celular e nós precisamos ver bem as pessoas. Isso realmente. Isso vem para outro tema também nessa área de que muitas vezes os pacientes vão querer usar os seus telefones, né? E pode usar, mas fica difícil para eles sentirem mais a nossa presença quando estamos numa tela bem pequenininha. E estão num quarto, os dois deles, e nós estamos lá no celular, pequenininhos. É melhor eles usarem um computador, se for Sim, possível. Às vezes não é possível, mas claro, é bom ter uma imagem maior. sim. E se não for possível, ajudar eles, por exemplo, a pôr o celular em um lugar que seja parado, né? Não ficar com o celular na mão, porque senão fica se mexendo o tempo todo, ou alguém fica assim enquanto o outro fala, e Realmente. um fica assim, e o evitador fica lá bem Fica lá longe. pequenininho. É verdade. Então, o nosso setting, o nosso setting, acho, Pode ser. mas é também o deles, e Uhum. ajudar eles a criar, porque estamos num espaço de cura. Isso. Queremos criar um espaço com um sentimento seguro, claro, organizado, para que eles se sintam bem e conectados com nós o mais possível. Sim, Porque a conexão exatamente. já está um pouco mais longe, então é melhor fazer tudo possível para ajudar a conexão na tela estar bem. Sim. Sim. Assim, eles podem, de alguma forma, esquecer da conexão da tela e ficar mais na conexão emotiva entre eles e conosco. Sim, sentir a nossa presença. Isso. Exatamente. Eu escutei também alguém falar, olha, quando eu estou olhando para você, Elizabeth, meus olhos estão aqui. E quando eu estou olhando para você, Carlos, os meus olhos estão aqui. E quando eu estou olhando diretamente para vocês, eu estou assim. Para você poder testar, para eles saberem quando você está olhando para um e para o outro, porque você pode pensar que eles estão te vendo, mas não estão. Estão pensando que você está olhando para outra pessoa ou para outro lado. Então é importante Exato. comunicar isso no começo, para eles saberem. Sim. Explicar e imaginar que a nossa sala de consulta se torna ser esse quadradinho. Isso. Então, explicar a eles, como você justamente disse também, questão novas, que é aonde eu fico olhando. Mas também se eu fico anotando coisa, porque às vezes eu preciso anotar, né? E eu fico assim. E eles podem pensar, ué, tá utilizando o celular, tá lendo mensagem, tá controlando os e-mails. Então eu sempre mostro, falo, olha, tem esse papel, eu olho por baixo porque estou escrevendo. E estou anotando algumas coisas. Ou também, se eu levanto, se eu sumir, né?
É. Talvez eu Onde tô foi? logo aqui do lado, mas fala, ué, onde Onde você ela é? foi? Então, vou Isso. explicar. E Ah, dizer, olha, preciso que pegar uma água, aham, pegar uma caneta, mas isso. estou aqui, Aham, já volto. já volto. Isso. Não saí do quarto. Porque Como até eu não levantaria para sair do quarto do meu consultório. isso, Viu? exatamente. É muito importante para criar esse sentimento de seguridade e Uhum. segurança. Que bom. Tá bom. Por exemplo, eu estou vendo na sua tela que Aham, você arrumou muito bonito. aham. Então, é você e também tem um espaço Uhum. por volta que dá tranquilidade, que é bonito, que tem um ambiente, né, tranquilo, que é... É, isso é importante também, porque eles estão vendo o que está atrás da gente. Eles estão vendo o quarto em que a gente está também. Então é importante criar um espaço realmente para que eles se sintam mais seguros. Que Hum. bom, que bom. Queria falar outra coisa? Só mais uma coisa que veio na minha cabeça, como fizemos uns encontros com vários terapeutas, né? E como essa é uma situação difícil para todos, o terapeuta também, né? Está bloqueado em casa. E nós, a maioria das vezes, nem podemos ir para o escritório. E Isso. tem pessoas, tem terapeutas que moram em casa pequena, às Uhum, vezes, uhum. com filhos. E E- às vezes não tem como ter um quarto todo livre. Por É, exemplo, eu hoje estou aqui, né? Porque estou falando com você, mas não faço as consultas aqui, hum. porque senão meu marido não vai poder ficar no sofá e ele vai Ah, tá. ficar. Hoje ele está aguentando. É. Então, eu arrumei um cantinho de um quarto onde tem uns livros atrás, onde tem um, uma pintura, né? Então, é É, um ambiente, mas não é um escritório, não é todo o espaço, é só o quadradinho. que bom. E tem, Isso sim, funciona. Isso sim, funciona muito bem. É. sim. Vi vários colegas arrumarem os lugares mais, né? Tipo, alguns têm a cama, por exemplo, Aham. eles estão sentados na cama, mas como fica assim, não dá para ver a cama e dava só para ver a parede com Ah, tá. os livros, então Né? parece Dá assim que é certo. bonito. Isso. Funciona. Eu acho Uhum. que pode até ser bom para a gente, para nós como os terapeutas, arrumar um cantinho assim, né? Que pode ser o Uhum. nosso escritório temporário, né? Porque Sim, arrumar um cantinho que é só para o nosso trabalho também ajuda quando precisamos desconectar do trabalho sim, e ter o nosso tempo, sim. verdade? Porque fazer em lugares diferentes da casa ou pode ser uma distração, pode fazer mais difícil de poder desconectar do trabalho quando precisamos. Então, ter um cantinho também Uhum. ajuda a gente também, ter um lugar Sim, especial. sim. Temos que cuidar de nós também para poder cuidar deles. Exatamente. E eu também estava pensando nisso do self do terapeuta, que quando Uhum. estamos fazendo alguma coisa nova, sempre tem medos que temos e sempre tem uma parte de aprendizagem em Uhum. cima do aprendizagem de EFT. E em cima Uhum. de toda a ansiedade, talvez, que temos sobre trabalhar com casais e tudo isso. Então, talvez pensando como podemos cuidar das nossas emoções e a nossa presença emocional quando estamos trabalhando online pela primeira vez também. Uhum. Por exemplo, eu acho que
algo muito importante, especialmente nesse período, é ser transparente com os clientes. Então, não fingir que nós somos super capazes de fazer tudo, que terapia online, tá tudo bem. Não, não é a primeira vez, é a segunda, sabe? Já fiz isso antes uma vez. Uma vez com meu primo, né? Falando de... É isso. Vai ser transparente. Isso. E dizer, olha, é algo novo. Tudo isso está acontecendo pela primeira vez. Eu nunca vivi uma pandemia mundial. Eu não sei. Nem eu. É algo que nos conecta. É. E então, vamos sentar, vamos ver como funciona juntos. Vamos ver como funciona para você. Você me ajuda a entender se, por exemplo, se você está me vendo bem, se não está me vendo, como estão os dois se sentindo. Né? Então, por exemplo, uma primeira sessão para introduzir tudo, para compartilhar um pouco da situação, como vocês estão vivendo tudo isso, para um pouco mais prática, não é EFT ainda, mas ajuda a criação de um pré-EFT, porque ajuda nós também, ajuda o ser do terapeuta a se acalmar e a criar ainda mais conexão e aliança com eles. Não, é uma boa ideia, porque essa transparência também, até quando você está falando agora, eu sinto que eu estou relaxando eu também nunca vivi isso, estamos aqui juntos, vamos descobrir juntos o que funciona para você, isso, como se sente isso? E explorando isso com curiosidade e com presença, muito bom. E eu tenho visto com algumas pessoas também que o que eles precisam nesse momento é poder processar um pouco as mudanças, a crise um pouco. Então, o que você está falando de pré-EFT, de só de dar espaço para a ansiedade que está criando essa situação. Faz parte de cuidar deles. Realmente. Muito importante isso. O que você tem encontrado que ajuda se você se sente um pouco ansiosa antes de uma sessão? Para se acalmar, para estar presente e focada na sessão? Eu, por exemplo, tento, com alguns casais, especialmente, em pensar neles crianças. Tipo, me conectar com as partes mais criança. Que é algo que me ajuda a baixar a tensão, porque às vezes eu tenho a pressão de, sei lá, talvez eles, por exemplo, eles não queriam fazer online. Eu que insisti, dizendo, fizemos tantos passos, tantos progressos, e agora paramos por 2 meses, vamos perder tudo, então vamos fazer um tentativo, e se vocês não gostarem, vamos interromper. Então, tinha toda essa pressão de eu tenho que fazer uma sessão boa, eu tenho que fazer eles sentir conectados e ajudar. Então, tinha muita pressão, muita ansiedade. Aí me ajudou muito lembrarem algumas coisas que eles falaram de quando eles eram crianças para me conectar com uma parte mais cuidadosa. Então, gostei disso. Muito lindo isso. Nunca tinha pensado nisso. Gostei, vou tentar isso também. E você? Para mim, eu acho que para reconhecer
que eu estou ansiosa. É o primeiro passo, né? Ok, eu estou um pouco ansiosa, estou nervosa, esse casal tem sido difícil para mim, estou sentindo uma pressão, ansiedade. E respirar profundo, lentamente. E também de me lembrar que não é a minha responsabilidade curar o relacionamento deles. Não é possível para mim. Não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é só estar com eles. Estar com eles no processo, fazer EFT o melhor possível que eu posso fazer. Sim. Não posso controlar os resultados. E tirar essa pressão de mim mesmo, porque realmente temos limitações também, mas de respirar e ter compaixão comigo mesma, tá tudo bem, Deb, você não tem que consertar tudo nesse momento, só tem que estar com eles, estar presente aqui na sala com eles Sim. Okay. E acompanhar eles no processo, né? Como você disse. Você é uma... não vem em português. Process Consultant? Não sei como você fala isso em português. Acompanhante do processo. Isso, exatamente. Então, tipo uma guia. Nós vamos indicar o caminho, nós conhecemos, temos a mapa e conhecemos os passos, conhecemos os buracos onde eles podem cair e vamos acompanhar eles. Mas eles têm que cuidar dos pés deles e têm que ter a vontade de caminhar, de andar conosco. Não podemos até carregar nos braços os dois, um querendo ir para lá, outro para lá. Não. Nós temos essa mapa. E vamos ajudar, vamos estar com eles. Isso, exatamente. É muito importante para lembrar disso, com certeza. Sim. E como você tem notado a diferença de trabalhar com emoção na tela, em vez de ao vivo no escritório? Qual a diferença? Então, por exemplo, a diferença para mim é da intensidade, às vezes, né? Porque você vê a intensidade deles, mas você não está aí mesmo, fisicamente. Isso. Então, a dificuldade maior, às vezes, é conseguir entrar e conectar com as emoções mais reativas. Tá bom. Aí achei uma diferença, né, em como nos damos com a reatividade. E depois também na tela, né, você não consegue ver exatamente as emoções. Você vê se tiver uma ótima conexão. Mas, por exemplo, agora, enquanto você estava falando, travou um pouquinho. E você passou de uma expressão para uma outra. Aí, o que estava lá no meio, né? Eu tô vendo bem, parece que está com lágrima ou não? Parece estar rima. Então, tem uma dificuldade maior em reconhecer algumas emoções. E, no contrário, também, eu utilizo muito minha expressão, meus olhos, mas às vezes eles não conseguem me ver. Isso. Então utilizar mais palavras. Estar com as emoções com muita mais palavras. Mais palavras. Então, sim, descrever, fazer algumas perguntas a mais, tipo, eu vejo isso, mas me ajuda, se eu estivesse aí com você, eu
o que que eu poderia ver a mais do que isso? O que o seu corpo faria? Eu não vejo as pernas, não vejo as mãos, Aham. O que que o seu né? corpo está fazendo agora? O que que eu E veria? Aham. isso, É. isso. Ou Ou até também usar. Ah, desculpa. vai. Não, não, Ah, pode ir. ou até usar o parceiro, né? Isso. O marido, Uhum, a mulher, e dizer: Eu não tenho certeza o que a expressão que está no rosto dela, ou se são lágrimas. Você pode descrever para mim o que você está vendo no rosto da sua amada, no rosto da sua uhum. mulher querida? O que você está vendo? Porque eu não tenho certeza nesse momento. Sim, É, sim. é. E a coisa linda que eu percebi com alguns casais a respeito disso que você acabou de dizer, desse exemplo, é que eles aprendem. É. Eu, às vezes, faço em sessão normal. Pode olhar para ele, me descreva o que, que você vê. E eles fazem uma vez, e até quando eu não perguntar uma outra vez, eles não fazem mais. Hum, Agora, quando eu pergunto uma vez, fica costume. Às vezes param e falam: Olha, você não está vendo, mas tem lágrima. Olha, você não está vendo, mas ela pegou a minha mão. ah, Mas ele tá nervoso, ele tá mexendo o pé. Eu tô falando e ele parece parado, mas ele tá nervoso. Eu tô vendo aqui. eles Então, ficam eles mais ajudam. observadores. Que Sim, interessante. Pode ser uma coisa positiva de muito. usar terapia online. É, que Muito. interessante. E vou fazer o que a gente falou antes. Eu tenho que sair da tela um minutinho porque caiu o meu, Com o meu certeza. cabo. Pronto, já. Então, não vou assustar. Ah, pronto, já. Ah, Já. bom. Não Ok, assustei. tá bom. Mas Uhum. sim, então falando, fica um pouco diferente Sim. trabalhando com a reatividade, porque não Uhum. estamos na sala com eles, então a nossa intervenção tem que ser um pouquinho diferente. E Sim. também usando mais palavras, dependemos mais das nossas palavras quando estamos online, Sim. trabalhando em tela, do que necessariamente seria em pessoa. Uhum. Sim. E também eu acho que a tela faz um pouco de filtro, né? Então, é como se eu trabalhasse o tempo todo com uma intensidade maior. Hum, Então, é mais evocar, é mais amplificar. ah, Como dizia antes, é mais refletir as emoções, tentar utilizar o risco, né? Utilizar muito o risco, ficar muito com as imagens. Eu já trabalhava muito com imagem, eu adoro utilizar imagem, mas agora é ainda mais, porque eles estão dentro de casa, então as imagens ajudam também a, a sentir algo de diferente de alguma forma. isso, isso. Gostei dessa E imagem, de imaginar que a tela é um filtro. E uhum, está passando um pouco do que estamos fazendo, mas não passa tudo. Então temos que fazer mais para amplificar mais e para que sim, eles sintam o sim, efeito da intervenção. É. sim, Ah, tá. sim. Que bom. E você mencionou um pouco de quando um casal está um pouquinho mais escalado, quando estão um pouco Uhum, mais reativos, o que uhum, temos que fazer. Pode falar um uhum, pouquinho mais disso? De qual é a diferença quando estamos trabalhando com reatividade? Quais são algumas coisas que temos que fazer diferentes ou uhum, pensar com casais online? sim. Ahm, Tem vários tipos de reatividade. Eu gostaria de dizer primeiramente algo sobre a segurança, Tá bom. porque países, né, como Brasil, a Itália, Uhum. países mais, né, quente, às Mais vezes paixão. tem mais paixão, isso,
Às vezes também nas brigas pode ter risco de ter demais desse calor não positivo. Isso. Então, por exemplo, agora ainda mais, eu dou algumas regras com casais e coloco alguns limites e sou um pouco mais diretiva desde o começo. Então, Hum, por exemplo, eu explico muito mais o que eu vou fazer. Por hum, exemplo, se vocês estão brigando muito e vocês desligarem, eu vou ligar para vocês, mas se ninguém atender, eu preciso ter o endereço de vocês, porque se é um casal que acaba, se tem violência, não muita também, né? Mas eu quero que tenha alguém que pode controlar. E eu falo, eu posso até chamar a polícia se eu imaginar que esteja acontecendo algo de ruim. Então, se vocês não querem, é melhor não desligar. Vamos achar um jeito ou me ligarem, né? Mas que seja muito claro. é, E parece extremo, mas isso acontece. é, E nesse momento é muito importante ter essas informações. É algo é de, né? muito importante. É, Uhum. sempre. Então, essa é uma questão técnica, mas... Não, mas até com indivíduos, se estamos falando de casais, mas também a maioria de nós estamos fazendo terapia com indivíduos também, Uhum, individuais, e uhum. é importante também ter o endereço sempre, o telefone, o Sim, endereço e um contato de emergência e o número de emergência da polícia. claro. Até para cada sessão. Então, no começo de cada sessão, se eu sei que eles estão em casa porque eu estou reconhecendo o mesmo lugar, Uhum. então, e eu já tenho o endereço, não preciso perguntar. Mas toda vez vamos perguntar: vocês estão em casa? Qual é o endereço? Qual é um contato de emergência? Porque às vezes Sim. pode passar. A pessoa pode falar: não, eu estou sentindo muito mal, eu acho que eu vou me suicidar. Você tem que Uhum. ter o local deles, o endereço deles e o número da Uhum. polícia para poder E- ligar, porque não estão conosco, não estão com a gente no escritório. Então, não Uhum. podemos falar, espera, vou chamar uma ambulância, vou chamar um contato de emergência. Isso, É muito exatamente. importante. É. E esse aqui é o mais extremo. Agora vamos nos menorzinhos e para Tá, ver o trabalho, né? tá bom. Então, por exemplo, se só um deles sair, né? Se um deles sair, eu não posso correr atrás. Então, eu paro a sessão Uhum, e per, pergunto para quem fica de ir atrás e uhum, de ver se dá para voltar, uhum. mas não continua a sessão só com um. Uma pessoa. Aham. É? Não, porque não dá para processar só com uma pessoa. Isso. Ah, E depois pode até ficar pensando a outra pessoa, o que que eles falaram depois que eu fui embora? uhum, Aí acaba exatamente, atrapalhando um pouco. sim. Uhum. E isso é algo que explico já antes, né? E tudo está na segurança do começo. Eu acho que todas essas coisas que estamos dizendo, se já conhecemos um casal ou se é um casal completamente novo, é bom explicar logo tudo isso, porque na consulta física é diferente. Nós estamos É, aí, podemos interagir de outro jeito. é. Aqui não estamos aí, então desde o começo ser muito claro. Se Uhum. acontecer isso, depois vai acontecer isso, isso, isso. Se acontecer essa coisa, eu posso fazer isso, isso, isso. E isso cria um sentimento de segurança para eles também, de saber Sim. que você tem um plano para o que Uhum. fazer se escalar. Porque muitos dos nossos casais têm esse medo. Nossa, se você não está na sala com a gente, o que que vai acontecer? Será que vai ficar pior? Vamos começar a brigar e você não vai poder interromper.
Então, também você está criando um sentimento de segurança para eles também, quando você está explicando essas coisas. Sim. E com esse exemplo que você deu, né? Tipo, um casal que diz, você não está aqui se nós escalamos e você não conseguir interromper. Isso eu falo. Então, eu preciso ainda mais da ajuda de vocês. Porque eu preciso ouvir vocês. E com a conexão, se você falar um em cima do outro, eu não consigo entender nada. Eu não dá para ouvir, não dá para entender. E aí vocês ficam gritando, 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 sem nem eu entender. Então, por favor, eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam a ajudar vocês. Isso. Ou às vezes eu fico diretiva, como eu já disse, nessas questões fico um pouco mais firme. Então eu falo na hora, falo, olha, pessoal, né? Por favor, me escuta, tente de me escutar. Eu não estou conseguindo, mas, né? E se continuarem, eu falo, olha, talvez é melhor nós parar aqui, porque assim não é possível trabalhar. Então, devemos parar. E às vezes ser mais, às vezes é importante ser mais diretivo assim, ou conseguir a permissão deles logo no começo. Gente, me ajuda a parar vocês. Preciso que me escutem, que me ajudem para parar se estão gritando, porque não estou aí com vocês. E também uma coisa que eu ouvi a Rebeca falar que às vezes ajuda com isso também foi de falar o nome deles. Então, Júlia, Sim. Júlia, pode escutar? Pode olhar para os Olha, meus eu já olhos? estou calada. É. Você falou 2 vezes o meu nome, eu já estava aqui. É. Isso. Pode olhar para os meus olhos, por favor? Eu sei que é tão importante o que vocês estão falando aqui, mas pode olhar para os meus olhos um minutinho. E também ajuda a focar outra vez. Então a gente tem que ser um pouco mais criativo. Direcionar a atenção. Isso. Pode Às falar vezes eu para vou mim. um pouco mais para frente, tipo, ei, Oi. gente, tá aqui. Né? Ajuda! Isso. É. E validar. Porque quando eles se tornarem e olhem para você, aí é muito rápido. Você tem poucos segundos para manter essa tensão antes que eles recomeçam a escalar. Verdade. Já validando. Tipo, então, estou te olhando. E aí, me fala o quê? Então, eu vi que é muito difícil com você. Toda essa raiva, você com toda essa raiva. Eu vi com quanto calor, com quantos gritos você estava tentando de chamar a atenção dele, de dizer algo de muito importante. Eu vi o quanto isso estava te tocando. E realmente acho que é muito importante. Me ajuda, por favor, a entender melhor. Olha, já me sinto muito melhor. Já me sinto que você está ouvindo, você está escutando, você está entendendo o que eu estou falando e me dá vontade de falar mais. Sim. Então, validar imediatamente, entrar imediatamente na emoção deles e na função do comportamento deles, para poder já começar outra vez, para não começar a briga de novo. Sim. Tá bom. E acho importante também o outro lado da escalada, né? Tem essa escalada de raiva, mas tem a reatividade de quem se fecha. Não é só o casal que começa a gritar. E também quando um se fecha e começa a ficar assim. E começa a dizer não. Não sinto nada. Eu não quero mais. Realmente. E aí também. E vale o mesmo. Tentar de
se reconectar. Olha para mim, eu sei que é difícil, sei que você está fazendo isso porque isso vai ajudar, isso vai acalmar, né? Vou começar a validar a função de se fechar por aquilo que eu conheço do casal ou por aquilo que eu conheço dos evitadores. Então, vou tentando, né? Validar e explorar isso um Sim, pouquinho. sim. Que bom, é importante reconhecer. Às vezes Uhum. temos mais medo da escalação, assim, bem com muita paixão, né? A Sim, escalação mais forte, assim, com gritos sim. e tudo, mas também a escalação de se fechar não pode fazer o trabalho se uma das Uhum. pessoas está muito fechada e não se Uhum. sente seguro, realmente. É. Sim, sim. Bom, já vamos terminando em alguns minutos, Uhum. mas quero falar, antes de terminar, um pouquinho de e se o casal está em lugares diferentes? Por exemplo, uma Uhum. pessoa está nos Estados Unidos, outra pessoa está na Itália e eu estou no Brasil. Como é que a gente Uhum. faz? Uhum. Então, nesse momento, bom, em vários momentos, né? Porque agora disse nesse momento pensando em casais, por exemplo, não casados, que um mora numa casa e outro mora numa É, outra, não pode, né? com a quarentena, E, com o isolamento, isso. realmente. Porque na vida normal, eu pergunto, eles vêm no meu consultório, mas aqui não é possível. Mas também tem casais, como você disse, que um mora aqui, outro viaja do outro lado do mundo. Então, é uma situação que pode acontecer. Uhum. É um pouco mais difícil, Uhum. porque eles também não conseguem se tocar, É, não conseguem se olhar diretamente. Então, ainda mais evocar e ir muito, muito devagar, uhum. decelerar muito, ficar muito conectados no processo, Uhum. descrever muito as emoções e perguntar: eu vi isso, é assim, me ajuda a entender melhor, ajuda ele e seu marido a entender melhor, porque ajudar eles também a utilizar mais palavras para o outro entender e sentir. E também tentar ficar muito conectados com o apego e Uhum. quando ou com as emoções vulneráveis e todas as vezes que sentir umas dessas emoções, parar aonde nós estamos e começar a explorar. Ah, Ficar aí, tipo, nós estamos andando de carro, ficamos vendo que tem um lugar lindo para nós, que pode ser, na verdade, uma emoção de tristeza, de medo, mas com reatividade nós vamos parar e vamos explorar um pedacinho e é, vamos dizer, olha, eu vi isso, vi que enquanto você estava dizendo isso, não sei se você reparou, mas nos olhos dela saíram lágrimas. E eu estou me perguntando o que que tem aí atrás e gostaria parar por aqui e ficar nesse pedaço, porque é muito importante. Então, ajudar eles uhum. a estar nesse momento e começar a dar volta, É, né? dar muita Com essa volta. emoção. É, Uhum. realmente. E é como Ajudar você. eles. E é mais ou menos como você tinha falado antes de ter dois filtros, de ter um filtro. Agora você tem Sim, dois filtros. sim. Então, ainda mais tem que ir devagar e Uhum. explorar evocar e amplificar as coisas para a outra pessoa poder sentir também. Porque não Sim. está vendo, não está sentindo a presença da outra pessoa. E usar Uhum. muito as palavras de apego também, o enquadre de apego.
porque quando as duas pessoas não estão juntas, é mais difícil sentir Uhum. o apego, né? Então, para Sim, usar isso muito mais, bem sim, devagar. sim. E conectar com o corpo. O Hum, que você gostaria de fazer? Tipo, dar um abraço. é, Pode dizer isso. é, Então, também os enactments são diferentes quando eles não estão no mesmo, é, um do lado do outro. Então, tentar de fazer mais e também enactments positivos em questão de apego, né? Em ajudar eles a se sentirem mais. hum, E, e depois o enactment é um pouco mais difícil quando eles é, não estão no mesmo, porque às vezes não sabe se eles estão se olhando, se eles não estão se olhando. é, E eu e outros terapeutas que eu li na e-mail dos supervisores, tem alguns terapeutas que estão tentando, né? Tipo de dizer, então, eu gostaria que você fosse olhar nos olhos dela para dizer essas coisas e gostaria de fazer um experimento essa primeira vez, né? Eu vou cobrir a minha câmera, assim vocês conseguem se olharem. Vamos tentar, vamos ver como que é para vocês ficarem sozinhos na tela enquanto se dizem isso. Mas eu estou aqui com vocês, ouvindo, e quando precisar, se eu precisar que você, se eu ver que você precisar, eu tento, né? uhum, Posso? E se eles falarem que sim, eu posso fazer assim, no momento do enactment e aham. estar logo depois. Ah, que Se interessante. eles gostarem e perguntar, É, né? Porque com alguns funciona. Tem alguns que gostam muito, tem alguns outros que ficam mesmo assim, mas geralmente isso acontece quando não explica muito. Se uhum, você explicar bem e tudo, é melhor, porque eles conseguem se olhar direto, não ficam distraídos com a nossa imagem. é. Ah, que bom. Que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Hum, Mas sim, tem. você usar a criatividade, né? Uhum, Para poder uhum, ajudar a conexão. É o que estamos falando nesse tempo todo, é como é que a gente ajuda a fazer conexão sim, até online, até pela tela. sim, sim. E só mais uma coisa vem na minha cabeça, que nesse momento específico, as emoções são muito mais perto da superfície. É, a flor da Eu pele. estou reparando que, na verdade, é até mais fácil chegar às emoções vulneráveis, Uhum. porque tem uma vulnerabilidade geral. É, Também realmente. comigo eu percebo isso, eu fico me comovendo mais É, rapidamente é, e eu fico nervosa mais rapidamente isso. também. Uhum. Então, lembrar realmente que a vulnerabilidade está aí e que o apego é o recurso, não recurso, não sei, é uma das coisas mais importantes que Uhum. eles, que todos nós temos nesse momento. E Isso. ainda mais os casais, Uhum. como famílias, isso. É, Então, realmente. realmente trabalhar focando no apego o tempo todo, É, ainda mais do que o normal. não, acho lindo isso e eu acho que pode até ser um desafio bom para nós Hum, como terapeutas e pode ser uma aprendizagem de como focar mais no uhum, apego e usar as intervenções como risk, como ir devagar, uhum, aprofundar as emoções, validar todas essas intervenções que normalmente usamos, mas é uma prática para podermos enfocar mais
em como usar todas essas intervenções e ter um foco mais. Sim. E pode até ser uma oportunidade para nós como terapeutas para aprender e crescer mais em EFT. Com certeza. Vai Com ser certeza. interessante ver como sentimos sobre tudo isso depois que isso já estiver no passado. Sim. Para lembrar o que aprendemos através desse tempo. Vai ser muito interessante. Sim. Realmente. Vamos fazer depois uma outra daqui um Isso! ano. Como que foi a terapia nos tempos do coronavírus? Como Exatamente. Como mudou. Eu estou mudando como terapeuta e só passou um mês, mas realmente isso em algumas coisas ajudou de alguma forma. Então, Nossa, que interessante, que bom, né? Bom, muito obrigada, Júlia. Obrigada a você, foi um prazer mesmo. Sempre adoro as nossas conversas e essa maneira de ensinar EFT. E é muito lindo, muito aconchegante, muito relaxante e que me ajuda sempre a aprender mais. Então, muito obrigada. Obrigada. Isso e você ajuda eu, porque você sempre está muito conectada, focada, sabe, né? Focar onde são as partes importantes, tá? Então, Obrigada. você ajudou. Obrigada. Sim. Bom, Sim. então, mandando pensamentos positivos e desejos positivos para a Itália, para a sua comunidade aí. Sim, obrigada. E para os Estados Unidos também, que estão enfrentando números importantes. Já está aumentando aqui. Para o Brasil também. Isso. Para o Portugal também. Isso. O mundo todo. Para o mundo todo. Estamos todos nisso. Estamos todos nisso juntos. Todos na mesma situação. Então, vamos nos apoiando. Com certeza. Ajudando um ao outro. Conectados. Muito. E se vocês tiverem alguma pergunta a mais, ou algum tema que querem falar, ou que querem aprender mais sobre esse tema, então, por favor, me avisem. Tem o grupo Crescendo Juntos em Terapia Focada nas Emoções no Facebook, que podem juntar também, que podem juntar esse grupo e colocar as perguntas aí. Espero que tenha ajudado essa entrevista e para se sentirem mais cômodos com fazer a terapia online, nesse tempo tão difícil, nos está desafiando todos nós. E espero sucesso para todos vocês e amor e segurança e que possam conectar bem com os seus queridos e os seus amados também. Bom, graças. Obrigada, já estou falando espanhol. Graças também, grazie. Isso. Como você fala de nada em italiano? A gente diz grazie, prego. Ou di niente. Di niente? Di niente. Ok, bom. Prego. E grazie. Até. Tá bom, então até logo. Obrigada, Júlia. Tchau. Tchau.